2 Timóteo, capítulo 4. Falei para o pastor esses dias que final de ano eu precisava de férias. E ele concordou e já falou para mim, então vem pregar domingo aqui. Já começou a engambelar eu já. Brincadeira, irmãos. Essa mensagem de palavra de Deus não é peso nenhum, é sempre um prazer ministrar a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso de número 6. 2 Timóteo 4, 6, as últimas palavras de Paulo ao seu discípulo. Paulo, escrevendo, ele diz assim: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação ou oferta, e o tempo da minha partida é chegado. Abrindo um parênteses aqui, quando Paulo fala esse tempo da minha partida, ele tem em mente, conforme o verbo grego, a partida daquelas pessoas que se colocavam no porto para embarcar no barco e ir embora. É essa partida que Paulo se refere, e aqui ele traz isso para a sua vida, ou seja, para o momento em que ele vai ser o mártir, vai se tornar mártir. Ele diz assim no verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém, irmãos? Quantos amam a vinda de Jesus? Amém? Estou sabendo que tem um povo que vai tomar a primeira ceia hoje aí? Hoje? Aleluia. Quem vai tomar a primeira ceia, levanta a mão. Aleluia, glória a Deus. Isso é precioso, hein? É inesquecível. Pastor, lembra da primeira ceia? Faz tempo, eu lembro da ceia. Eu lembro até do hino que cantou na ceia. Vem ceia, o mestre chama, vem ceia. 301 da harpa. Só os crentosauros que vai lembrar. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Pedimos que o Teu Espírito, Senhor, que habita em nós, nos dê revelação da Tua palavra. Pai, nós queremos declarar que o nosso coração está aberto, Senhor, e a nossa mente está alerta para receber a viva, poderosa e eficaz palavra de Deus, para nos renovar, nos restaurar e nos transformar segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de transição, um tempo de mudanças, Alguns no aspecto mais pessoal, mas como nação e como mundo nós estamos vivendo esse tempo de incertezas. É um tempo de muitas incógnitas e principalmente, nesses últimos dias com o resultado das eleições, perguntas sem respostas pairam no ar, e todos nós ficamos com aquela sensação, como diz o ditado popular, com uma pulga atrás da orelha. É esse o nosso sentimento nesses dias, a respeito de coisas que nós não sabemos. Então, um ambiente de instabilidade tem pairado sobre nós nesses dias. E a igreja de Jesus também tem sido afetada por estar envolvida nesse contexto também. Mas o fato é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, para as Escrituras, para a orientação dos discípulos, para a orientação de Jesus, como a igreja lidava com esses momentos de instabilidade, o que nós vemos é um pouco daquilo que Paulo está falando aqui no texto, que está nas entrelinhas, que é nós estarmos preparados, prontos para partir. Então, se nós podemos dar um tema para a palavra de hoje, é preparado. Ou um questionamento, você está preparado? Preparado para tudo o que pode acontecer daqui para frente. Então é assim, nós trabalhamos e esperamos o melhor, sim ou não? Quem aqui trabalha e tem fé que o melhor virá? Amém?
Todavia, nós devemos estar preparados para o pior. Era assim que a igreja vivia, era assim que os discípulos lidavam. Então, há um cenário que nós nunca podemos esquecer. Há um cenário global que está sendo montado, né, para que o anticristo, para que a pessoa do anticristo assuma, né, a sua liderança no mundo, irmãos. Nós não podemos esquecer desse contexto, né? Não podemos ficar muitas vezes envolvidos em tantas questões e perdermos de vista essa realidade, porque é isso que a Bíblia diz. O mundo, e principalmente a América Latina, caminha para um pensamento filosoficamente comunista. Acredito eu, pessoalmente, que essa seja a política do anticristo. Então nós temos que estar atento a tudo o que a Bíblia diz. Porque Paulo, falando a Timóteo também, nesse mesmo livro, no capítulo 3, ele fala assim, olha, e os homens ímpios irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então é isso que nós podemos esperar lá de fora. É isso que vai acontecer, que já está acontecendo. Mas e aí, nós, igreja de Jesus Cristo, filhos de Deus, discípulos do Senhor, nós devemos estar preparados. E eu queria trazer aqui para a nossa reflexão 3 aspectos nos quais nós, como igreja, como filhos de Deus, devemos estar preparados nesses dias. Preparado para quê, pastor? Não estou entendendo. Primeira coisa, preparado para testemunhar de Jesus. Então, nesses dias, nesse cenário de estabilidade, nós precisamos estar preparados para, mais do que nunca, testemunhar, testificar e falar do amor de Deus. Atos 20, se puder projetar para mim, Atos capítulo 20 e o verso de número 24. Paulo vai ensinar aos irmãos e nos ensinar a respeito desse tipo de preparação. E ele diz assim, olha, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então Paulo vivia preparado e conclamava os irmãos, a igreja, a se prepararem para aquilo que ele está falando no capítulo que nós lemos. A carreira que ele menciona aqui no início do seu ministério é a carreira que ele está concluindo aqui no final do seu ministério. De estarmos preparados para testemunhar. Só que, quando a gente fala assim, preparado, eu não sei o que acontece, mas na nossa mentalidade, às vezes religiosa, passiva, a gente logo associa, né, ao fato de estarmos dentro de 4 paredes, numa reunião como essa, e a gente olha lá para fora, e no linguajar aí do mundo, o pau está quebrando, e a gente pensa da seguinte maneira, então nós vamos ficar aqui quieto, esperando passivamente, sem tomar nenhuma atitude, sem se mover, sem se envolver. Vamos ficar aqui esperando então que as coisas aconteçam, né, que todas as profecias se cumpram. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Quanto mais o tempo se aproxima, diz Hebreus, mais nós devemos nos reunir para nos prepararmos, para pregar, para testificar, para testemunhar do amor de Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Sabe por quê? Porque independente, né, do futuro, independente do governo, né, de qual seja o regime, nós vamos ter que encarar. Isso é um fato. E a igreja já passou por momentos de dificuldade no decorrer da história e venceu e superou, porque tinha exatamente essa postura de quanto mais a profecia se cumpre, mais nós devemos testificar do amor de Deus. Então a igreja no decorrer da história já venceu Nero, já venceu os imperadores romanos, já venceu a era das trevas, já venceu o nazismo, né, já venceu o comunismo em outros países e continuou firme, forte e triunfante, porque nada pode abalar a igreja do Senhor Jesus. Porque o Senhor é o nosso general e é Ele que vai à frente. Então a primeira coisa que nós devemos estar preparados é para isso, para testificar do amor de Deus.
Mas aí, existe uma confusão teológica muito comum nos nossos dias. Porque alguns teólogos defendem, o ensino, a teologia do domínio. O que é isso? É a ideia de que nós estamos aqui para reformar, para transformar a sociedade. Então, nosso papel, é trabalharmos, é nos envolvermos, é estarmos atuantes para transformar a sociedade, até que a sociedade se torne perfeita, que haja paz, justiça e alegria. Então essa é uma ideia que muitos têm. E por isso, muitos crentes, muitos cristãos acabam se envolvendo demais com as coisas deste mundo e perdendo de vista o que está lá. Porque está envolvido demais com as coisas daqui. Então nós precisamos entender que a proposta do reino de Deus, do Evangelho, não é nós transformarmos a sociedade. Ainda que você seja uma testemunha do Evangelho de Cristo lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, lá na sua empresa, onde quer que você esteja. Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E aonde quer que estejamos, o nosso papel é influenciar. Mas lembrando sempre que a solução não está aqui. E que nós não podemos transformar a sociedade com revoluções. Isso é um fato. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Então nós precisamos entender, irmãos, que Jesus, quando ele fala a respeito do finais dos tempos, ele nos dá uma dica, Mateus 24, 21. Se puder projetar, Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Por que eu li esse versículo? Porque esses mesmos estudiosos que dizem que nós devemos transformar a terra, eles criticam aqueles que esperam a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja. E essa teologia tem um nome também, chamado de teologia escapista. Então você que crê no arrebatamento, e você espera e você ama a vinda do Senhor, você é um escapista. E você é criticado por essa teologia, porque você quer escapar do quê? Justamente daquilo que eu acabei de ler para você. Porque virá um tempo de aflição tão grande sobre a terra, que Jesus disse, nunca houve e nem haverá jamais. Então eu acho que é muito inteligente querer escapar disso. Amém, irmãos? Por isso que nós estamos aqui. Porque nós estamos aguardando o Senhor voltar a buscar a sua igreja. E a primeira forma que nos preparamos é testificando do amor de Deus para as demais pessoas. Você pode se manifestar, de maneira legítima, política, mas lembra de uma coisa, irmãos, nós não estamos aqui para sermos militantes políticos. Talvez você fique até bravo comigo, mas no dia em que você se converteu, você foi promovido. Você não é mais militante político, agora você é o embaixador do reino dos céus. Aleluia! Você é o embaixador de outro reino. Aleluia! Mas você é livre. Eu só estou te alertando para você entender o que é mais importante. Amém, irmãos? Jesus, ele disse uma frase assim que em determinados momentos nós devemos trazer ela para a nossa vida. Então Jesus disse, deixa os mortos sepultar os seus mortos, e tu vem e anuncia o reino de Deus. Aleluia, você é embaixador. E Pedro, que tinha também a mesma visão de Paulo, de estar preparado para testificar, para testemunhar, para falar do Evangelho da Graça, ele vai nos ensinar, 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15, olha o que Pedro nos ensina. Importante isso. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Lembra? Santificai, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Santificai em vosso coração, estais sempre preparados para responder com mansidão, com calma, com paciência e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Existe uma esperança no seu coração? Existe uma esperança no meu coração. Então nós temos que estar preparados para o quê? Explicar
exemplificar, deixar claro para aqueles que nos questionam. Então, a primeira maneira que nós devemos estar preparados é para anunciar o Evangelho. Lembro de um testemunho de Richard Wurmbrand. É um pastor romeno que na antiga União Soviética, quando os soviéticos invadiram a Romênia, ele estava diante do parlamento com muitos líderes religiosos e líderes políticos. E havia ali, né, um momento de transição naquele país. E os líderes religiosos lambendo as botas dos políticos comunistas. E ele estava vendo aquilo, enojado. E a sua esposa ao seu lado. E a esposa pergunta para ele: você não vai fazer nada? Você não vai falar nada? Você não vai se manifestar? E ele falava assim: não, se eu falar, você sabe o que vai acontecer, eu posso morrer. E a esposa vira para ele e fala assim: pois saiba de uma coisa, nenhuma mulher precisa de um homem covarde ao seu lado. Vai lá e fala do Evangelho. E ele assume a tribuna e fala a verdade, que não há nada em comum, que não há nenhuma simpatia entre o Evangelho e o comunismo. E por causa disso, ele fica 14 anos preso, sofrendo, numa prisão comunista na Rússia. A sua esposa vai trabalhar como escrava por 3 anos. Mas o Evangelho é pregado. Depois de 14 anos, ele sai daquela prisão e constrói um ministério poderoso para evangelizar aos comunistas ao redor da terra e para fortalecer a igreja que sofre perseguição. Sabe por quê? Porque alguém estava preparado, sob qualquer circunstância, para pregar o Evangelho e anunciar o reino de Deus. É para isso que nós devemos estar preparados nesses dias. Que você esteja preparado para dar a quem quer que seja uma palavra de fé, uma palavra de esperança para quem lhe pedir razão da sua fé. Amém, irmãos? O segundo aspecto que nós devemos estar preparados como igreja é que nós devemos estar preparados para o arrebatamento da igreja. Para a promessa que Jesus fez à sua igreja de vir buscá-la. Jesus disse em João 14, 1, Evangelho de João 14, 1, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E aí Jesus continua, próximo versículo, dizendo: e se não for vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A vontade do Senhor é que você esteja numa sociedade que funcione perfeitamente, ou que você esteja onde Ele está hoje. Ele foi preparar o lugar e Ele disse: eu vou voltar para buscar vocês. Então estejam preparados para esse momento. Estejam preparados. 1 Coríntios 15, 51. 1 Coríntios 15, 51, Paulo fala à igreja também a respeito disso. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. É uma palavra para morrer. Mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Somente até aí. Ele está falando do quê? Ele está falando do momento em que aquele que fez a promessa, que é fiel, vai cumprir a sua promessa e vai voltar para buscar aqueles que creem no seu nome. Aqueles que o receberam em seu coração. Irmãos, eu creio, esse momento está muito próximo. O momento do arrebatamento da igreja. E todos nós devemos estar preparados para esse momento. Como a noiva deve estar preparada para o encontro com o noivo. Você sabe que na cultura judaica, quando o jovem queria se casar com a noiva, ele reunia seus amigos, reunia seus parentes, ele ia até a casa da noiva. Quando chegava lá, pedia a sua mão ao seu pai em casamento, dava-lhe um anel, colocava-lhe no dedo como um sinal de aliança, como um sinal de garantia,
Por isso que Deus nos deu o Espírito Santo como penhor da nossa herança. E o Espírito Santo é a aliança que Jesus fez com nós, dizendo: isso aqui é a garantia de que eu vou vir buscar vocês. Aleluia, aleluia. O noivo voltava para a sua casa e ele prometia para ela: agora que nós já estamos casados formalmente, eu vou preparar um lugar na casa do meu pai, para que onde eu estiver, você esteja comigo. Foi isso que Jesus fez conosco. Ele foi preparar um lugar para cada um de nós. E nos deixou uma garantia. Que garantia é essa? O Espírito Santo de Deus residindo, habitando dentro de você. Nós devemos estar preparados para esse momento, porque há condições. Há condições para que você participe do arrebatamento. E quais são essas condições? Primeira condição é que você seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Como o pastor ministrou a semana passada, que você não deixe a chama apagar. Que o óleo esteja sobrando sobre a sua vida. Essa é uma das condições para o arrebatamento da igreja. Porque crente que não está cheio do Espírito Santo não pode estar no céu. É necessário que algo aconteça nele, ele seja despertado, ele volte a se encher do Espírito Santo para estar pronto para o reino dos céus. Porque se o crente não está cheio do Espírito Santo, é porque está cheio das coisas do mundo. Uma outra condição é a nossa condição espiritual, que reflete diretamente a nossa condição moral. Eclesiastes capítulo 9, o verso de número 8 diz: em todo tempo estejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Quando fala de vestes, fala do quê? Fala da santidade, fala do processo de santificação que todos nós estamos passando nesse exato momento. De não abandonar esse processo de santificação. Todos nós tivemos as nossas vestes purificadas e lavadas pelo sangue de Jesus, mas é necessário que você continue nesse processo, porque Apocalipse capítulo 19 diz que os santos vão ter uma veste de linho puro e fino, mas as suas vestes são o quê? Os atos de justiça. A santidade na qual você caminha. Então isso é muito sério. Porque hoje já não se fala mais em santidade e mais santificação da igreja. Mas é uma condição para o arrebatamento da igreja. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. 2 Coríntios 5:2, Paulo vai ensinar também a respeito disso. 2 Coríntios 5:2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Paulo desejava ardentemente esse momento, o momento de encontrar-se com o Senhor. Sabe por quê? Porque ele usa uma expressão no texto que nós lemos, para demonstrar o quanto ele queria viver esse momento. E a expressão que ele usa, ele fala assim: e a todos quanto amam a sua vinda. Então a outra condição para o arrebatamento é amar a vinda do Senhor. Então nós temos aqui pelo menos 3 condições. Está cheio do Espírito Santo, santificação e desejar ardentemente a vinda do Senhor. Eu pergunto para você, o quanto você tem desejado esse dia? O quanto você tem orado por esse dia? E você tem orado: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ou você já perdeu de vista aquilo que é celestial, por conta daquilo que é terreno? Ou talvez você já perdeu de vista o que é eterno por aquilo que é temporário. Então é necessário amar a vinda do Senhor. Porque quando você ama a vinda, o que você faz? Você se prepara a todo momento. Lembra da parábola das 10 virgens? Mateus capítulo 25. Haviam 5 daquelas que amavam, que ansiavam, que desejavam e que por isso estavam preparadas, apercebidas, com as suas vestes santas e puras e com o azeite sobrando. É esses que o Senhor vai buscar.
É essa igreja que vai subir no arrebatamento que Paulo fala. Porque quando a noiva ama e deseja o seu noivo, ela se prepara e prepara o seu enxoval. Aleluia. Eu me lembro até hoje, quando eu marquei a data do casamento com a minha esposa. A partir daquele dia, ela estava tão ansiosa, tão desejosa, que só se preparava, irmãos. Só se preparava para ficar cada vez mais bela, cada vez mais linda. Para se mostrar para o seu noivo o quanto ela era bela, o quanto ela desejava, o quanto ela amava. Eu quero dizer, com a igreja não é diferente. Com a igreja não é diferente. O Senhor vem buscar uma igreja que está apaixonada, irmãos. Uma igreja que deseja ardentemente estar com Ele, no lugar em que Ele foi preparar. Mas existem muitos obstáculos que tentam nos impedir de tirar os olhos daquilo que é celestial e colocar naquilo que é terreno. Lucas capítulo 12, Jesus, ele conta uma parábola de um senhor que partiu e deixou seus servos a cuidar de uma grande festa, a cuidar dos seus conservos, e que ele não deixou uma data certa, nem hora, nem lugar, nem momento certo para voltar, mas ele disse que voltaria. Então, Lucas 12, 38, a atitude daqueles servos, Jesus nos chama a atenção para que nós não caímos no mesmo erro. Então, o homem disse que ia voltar, mas não disse quando. E aí Jesus continua, e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília. Alguns estudiosos dizem que a terceira vigília aponta para o terceiro milênio. Terceiro milênio. Existem estudiosos que dizem que houve uma certa contradição na data bíblica em que Jesus provavelmente nasceu 4 anos depois. E se Jesus nasceu 4 anos depois, o terceiro milênio se inicia em 2030. Todos vocês sabem o que vai acontecer em 2030, né? E se vier na terceira vigília e os acharem assim como? Como que eles estavam, aqueles homens? Maltratando os seus conservos. Lá o nordestino fala, judiando dos irmãos. E como que eles estavam? O texto diz que eles estavam embriagados pela festa, pela bebida, pela comida. Ou seja, eles estavam envolvidos com tudo que estava acontecendo, com todo o entretenimento, com toda a diversão, e haviam se esquecido que a qualquer momento aquele Senhor voltaria. E aí ela aconselha, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. O que Jesus está dizendo? Se o pai de família soubesse a hora, ele ficaria preparado. Jesus está dizendo, fica preparado. Fica preparado porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Você sabe, irmãos, alguns crentes tolamente, acreditam que haverá sinais para o arrebatamento. Mas a Bíblia não diz que haverá nenhum sinal para o arrebatamento. Todos os sinais que a Bíblia indica que haverá é para a segunda vinda de Jesus Cristo, para a nação de Israel, no final da grande tribulação. Então não haverá sinais para o arrebatamento. Isso quer dizer o quê? Que pode acontecer a qualquer momento. Inclusive pode até ser que não terminemos esse culto. Aleluia, quem dera. Oh, aleluia. Então nós precisamos a todo momento estar preparado, porque Jesus virá. Ele virá. E sabe o que é triste? Ele virá. E tem alguns crentes que nem perceberá, porque vão estar embriagados com muitas coisas deste mundo. O que é embriagado, irmão? Embriagado é quando você ingere muito de alguma coisa e aquilo acaba atrapalhando o seu discernimento, a sua percepção das coisas que estão à sua volta. Quantas pessoas estão embriagadas com tantas coisas hoje?
e já perdeu de vista que Jesus pode voltar a qualquer momento, a qualquer hora, para buscar a sua igreja. Eita Deus, volta logo, Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A hora vem. Então alguns estão esperando sinais. Não espere sinais para o arrebatamento, porque não haverá sinais. É iminente. É no abrir e piscar de olhos. Então devemos estar preparados. Mas aí a Bíblia orienta ainda mais um motivo para o qual nós devemos estar preparados. É para a morte. A morte, pastor? Ixi, agora você pegou pesado. Eu pensei que era preparado para a vitória, preparado para a bênção, preparado para a conquista. Paulo usa a expressão no texto, completar a carreira. Quando Paulo fala completar a carreira, o que você acha que ele estava dizendo? Acabou aqui, ó, minha cota deu, meu papel já foi cumprido, minha vida se encerra aqui porque eu completei a carreira. Uma coisa é certa, irmão, se Jesus não voltar no arrebatamento, você irá. É inevitável o encontro. Se Jesus não voltar por esses dias, alguns irmãos aqui, não vai demorar muito para encontrar com ele, não. Eu pergunto, você está preparado? É uma pergunta que todos nós devemos fazer, para nós mesmos. É mais ou menos assim. Nós somos como aquelas pessoas que estão numa grande fila. Cada um recebeu uma senha, mas ninguém sabe quem é o próximo. Essa é a realidade da vida, irmãos. Essa é a realidade da vida. A Bíblia diz que a nossa vida é como um sopro. Logo se vai. Então nós devemos estar preparados, quer ele venha, ou quer nós iremos, para encontrar com o Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque o mundo moderno está muito confortável. O mundo moderno está muito entretido. Lembra da embriaguez? A expectativa de vida está lá em cima. Então parece que nós não pensamos mais na possibilidade da morte. A nossa vida está tão agitada, a correria do dia a dia, tantos afazeres. Tem que trabalhar, tem que pagar as contas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Que você chega no final da noite e fala assim, agora eu vou tirar um momento para orar e conversar com Deus. Dá 2 minutos e você está dormindo. E você não tirou um tempo para refletir sobre aquilo que realmente importa na vida. E sobre a eternidade. É assim ou não é, irmãos? Essa é a realidade da vida. Então, por que eu estou falando isso? Porque é loucura para nós, os crentes, vivemos esse estilo de vida, construindo tudo aqui, neste mundo, se você vai morar em outro lugar. Quem é a pessoa que pega todo o seu patrimônio, todo o seu dinheiro, todo o seu investimento e constrói casas, e compra carro, imóveis, e constrói família, ou seja, constrói tudo num lugar onde ele não vai morar? Então é assim que muitos de nós temos vivido. Porque nós não atentamos para a realidade que a qualquer momento nós podemos sair daqui. Então, a palavra de Deus diz em Lucas que um homem muito rico, ele fez uma grande plantação, investiu muito e começou, a sua plantação a dar muitos frutos. E ele olhou para aquilo e falou assim, olha, eu vou construir celeiros maiores, armazém maiores, vou estocar tudo, e vou guardar tudo, e aqui eu vou juntar bastante dinheiro, eu vou ter uma previdência privada, e eu estou tranquilo para os próximos 20 anos. Mas aí Jesus termina o texto dizendo, louco, e se hoje te pedirem a tua alma, o que será? O que será? Não é errado querer prosperar, ter dinheiro, não é errado. O errado é você querer ter tudo aqui, esquecer de lá, esquecer da eternidade. Hebreus diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Lembra, irmão? Vai chegar a hora que nós vamos ter que prestar contas. Sentar na mesinha do Senhor. E Ele vai requerer de nós, seu chamado, a unção que Ele te deu, as habilidades.
Vai ser um tempo de prestação de contas. Então nós devemos estar preparados. A morte não deveria incomodar tanto o crente, porque tem crente que tem medo da morte. Todo mundo quer contar com Deus, mas ninguém quer morrer, né? Mas Hebreus diz que as pessoas são escravizadas pelo medo da morte. Que você saia daqui livre desse medo. Que você saia daqui hoje preparado. Se você tiver para encontrar com ela lá na rua, ninguém quer, né? Mas se você tiver que encontrar com ela lá na rua, você vai estar livre do medo. Você vai olhar na cara da carrancuda e vai falar para ela assim: você vai ser o meu Uber. Me leve para encontrar com o meu mestre hoje ainda. Você vai ser apenas uma porta de passagem para aquilo que eu sempre esperei, a eternidade com Cristo. Aleluia, aleluia. Eu gosto de velório de crente, mas eu gosto de velório de crente raiz, sabe? Porque velório de crente raiz é animado, irmão. É corinho, é piseiro gospel, é forró. E tem muita comida. Tem muita comida, é festa. Sabe por quê? Porque não há momento para tristeza. Não há motivo para tristeza. Por quê? Porque ele sabe, ele partiu de uma dessa para bem melhor. Ele está com Cristo. E nós devemos estar preparados para esse momento. Tanto Paulo quanto Pedro viviam conscientes dessa realidade. Eles viviam preparados para qualquer momento. Sabe por quê? Porque eles sabiam que qualquer momento poderia chegar. Perseguição ferrenha, perseguição intensa. Eles sabiam que a qualquer momento que eles pudessem ser presos, poderiam também ser mortos. Então eles viviam preparados. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Já estou encerrando. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Você que está afastado da comunhão da igreja. Você não tem o tempo que você acha que tem. Você está sendo enganado. Então volta logo para Jesus, filho. Volta logo para a casa do Senhor. Volta logo para a casa do Pai. Porque você não tem o tempo que você acha que tem. O Senhor está falando com você. Volta enquanto é tempo. Reconcilia com o Senhor. Começa de novo. Faz uma nova aliança. Se arrepende. E o Senhor restaura. E o Senhor renova. Aleluia. Porque Ele quer que você esteja com Ele. No lugar em que Ele foi preparar. Nenhum momento das nossas reuniões, irmãos, deveria nos lembrar mais desse momento. De encontrarmos com o Senhor. Do arrebatamento da igreja. Porque esse momento de santa ceia, da comunhão dos santos, da comunhão dos filhos de Deus, é um momento não só para lembrar e para olhar para o passado, mas é um momento também para nos remeter ao futuro. Ao futuro. Mateus 26, 29. Se puder projetar, Mateus 26, 29. Jesus estava vivendo exatamente um momento de transição. Um momento como Paulo estava vivendo, um momento de partida. E ele diz assim: eu digo que, de agora em diante, não beberei do fruto da videira. Ou seja, o cálice, a santa ceia. Não beberei do fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. O reino de meu Pai. Então, quando nós nos reunimos como igreja para cear, o nosso olhar deve estar lá na eternidade. No dia em que a Bíblia diz que nos assentaremos à mesa com o Senhor e o próprio Senhor nos servirá. Ah, que dia glorioso! Ah, irmãos, que dia glorioso! Não haverá. Essa deve ser a nossa esperança. Essa deve ser a nossa viva esperança. Oh, meu Deus! Êxodo 12, 10. Êxodo 12, 10. Esse é o primeiro texto da Bíblia que fala a respeito da Santa Ceia, simbolicamente. Que o Antigo Testamento era sombra, mas apontava para a ceia do Senhor. E olha o que ele diz, Êxodo 12, 10. Está falando a respeito da Páscoa. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor.
Ah, irmãos, quando nós nos reunimos para a ceia do Senhor, sabe qual que deve ser o sentimento que está no nosso coração? A esperança que está no nosso coração? Você está preparado. Você está preparado ao comer o pão e ao beber o vinho? Fala, Senhor, eu estou preparado, pode vir. Eu quero que tu venha. Vem me buscar, Senhor. Vem me buscar porque eu estou preparado. Eu quero estar com o Senhor. Aleluia. Eles tinham essa revelação. Coma apressadamente, porque aqui não é o seu lugar. Aqui não é o lugar da igreja. O Senhor foi nos preparar um lugar. E por isso nós devemos estar preparados e clamando, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, a saída não é para a direita, a saída não é para a esquerda, a saída é para cima, de onde virá o Senhor para arrebatar a sua igreja e tomar os seus santos deste lugar, porque a Bíblia diz que os céus e a terra que hoje existem estão preparados para o fogo, não vai sobrar nada, mas quando isso acontecer, nós estaremos na eternidade ceando nas bodas do Cordeiro, aleluia, 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 olhando para a calamidade da terra e dizendo, bendito seja o Cordeiro que nos salvou e nos livrou, aleluia, é isso que tem que estar no nosso coração. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus.